E depois de tanta luta, o Maracanã vive uma de suas noites mais tristes. O Fluminense era vice da Libertadores em sua própria casa, e desde lá até tentava avançar na Liberta, mas era sempre eliminado. Termina a Taça Libertadores da América para o Fluminense. A bola vai entrando, não entra, Santiago Silva na volta, é gol. O Fluminense dá adeus à Taça Libertadores. El rechazo de Cortés para que el árbitro del partido sentencie la llave. Luiz Gonzalo correu, bateu! O Olímpia está classificado. Até que chegou o ano de 2023. E o Maracanã será mais uma vez palco da final da Libertadores. Mais uma vez, a decisão será no Maracanã, no Rio de Janeiro. O Flu sabia que seria quase impossível chegar no Maraca em novembro. Só 2 times alcançariam e eles não eram apontados como favoritos. Então fica aí que nesse vídeo vamos ver a trajetória completa do Fluminense para a conquista da Copa Libertadores da América, desde a estreia até a decisão. E o time comandado pelo Fernando Diniz chegava com novas contratações, como o Keno, o Meia Lima, o atacante John Kennedy, que voltou de um curto empréstimo, e caras que subiram da base, como Alexander. Mas a contratação mais impactante aconteceu em fevereiro, quando chegou no clube o pentacampeão da Champions, Marcelo. Depois de 16 anos, ele voltou ao time que o revelou, e com ele veio toda a experiência do cara que foi o maior lateral da história do Real. E toda essa galera se juntou ao goleiro Fábio, Felipe Melo, Samuel Xavier, Ganso, artilheiro Germán Cano e companhia. Então aconteceu o sorteio e caíram no grupo D com o Sporting Cristal do Peru, The Strongest da Bolívia e um time que era simplesmente tetracampeão continental, o River Plate. O Flu tinha grande chance de passar o mata-mata, mas não podiam dar mole. Então no dia 5 de abril foram para o Estádio Nacional de Lima fazer sua estreia contra o Sporting Cristal. Começar com o pé direito era fundamental, então foram com tudo e fora de casa convenceram, ganhando por 3-1. 2 gols do Cano e 1 do Vitor Mendes. Aí pro segundo jogo foram pro Maracanã encarar o vice-campeão boliviano The Strongest. E o Fluminense era superior, então meteu pressão. Deram muita finalização e teve até gol anulado, mas estava difícil abrir o placar. Até que no final do primeiro tempo, o Ganso cruza para Nino, que mete um cabeceio certeiro para marcar. 1-0. Depois disso, o Flu continuou dando muita finalização, mas ninguém mais fez e ganharam do The Strongest pelo placar mínimo. 2 jogos, 2 vitórias. Mas o maior desafio mesmo seria contra o El Milionário, o River Plate. O River era favorito para liderar o grupo e seria realmente complicado ganhar deles. Então os dois foram para o Maracanã e o River deu chutes pro gol. Mas o Flu reagiu e logo aos 18 minutos o Cano recebe a bola na área, leva para dentro e dá um chutaço sem chance pro goleiro. 1-0. Só que aí, 20 minutos depois, o Dela Cruz carrega, briga por ela e passa pro Beltrán sozinho marcar. Gol do River e o primeiro tempo terminava tudo igual. O Flu precisava fazer muito mais se quisesse ganhar o jogo. Nesse momento, os argentinos tinham até mais finalizações. Se não ganhasse no Maracanã, como que iam depois ganhar quando fosse jogar no Monumental de Núñez, tá ligado? E eu não sei qual que foi a bronca que o Diniz deu no intervalo, porque os caras voltaram no pique e literalmente dominaram. Logo aos 7 do segundo tempo, o Ganso dá um passe genial para Samuel Xavier, que toca pro lado e Cano marca, 2-1. Mas a noite no Maraca tava longe de acabar. O River teve um jogador expulso, então com 1 a mais em campo, aos 29 Alexander faz uma jogadaça para deixar o Arias na cara do gol, fazendo o terceiro, e aos 40 o Cano faz mais um, marcando o seu hat-trick. Já era goleada, mas foram além, e aos 45 do segundo tempo o Arias de novo recebe para chutar no cantinho. O Fluminense goleava o River por incríveis 5-1. Realmente impressionante, colocavam um campeão continental no bolso e garantiam a liderança do grupo. Agora o time do Diniz estava só uma vitória de garantir a vaga para o mata-mata de vez. Era só questão de tempo de conseguir a classificação. Só que aí, justo no momento que era só ganhar mais uma partida, decaíram de uma forma impressionante. No jogo seguinte, contra o The Strongest fora de casa, perderam por 1-0 fora os apavoros, e contra o River Plate no Monumental levaram 2-0. Depois de um começo avassalador, foram pro último jogo da fase de grupos com chances reais de serem eliminados. O Fluminense tinha 9 pontos, o River Plate terminou seus 6 jogos com 10, e se o Sporting Cristal ganhasse do Flu na última partida, também ia a 10. Então no último jogo contra o Sporting Cristal, não podiam nem sonhar em perder. Ele ia acontecer no Maracanã e foram pra cima.
Aí com um chute lindo do Cano no cantinho, abriram o placar. Mas logo voltou a pressão porque tomaram um empate. Se os peruanos fizessem mais um, já era. Mas por sorte ninguém mais fez, o Fluminense segurou o Sport Cristal e com o empate terminava em primeiro com 10 pontos. Empatados com o River, mas com um saldo de gols maior. O primeiro passo foi dado e o time do Fernando Diniz estava entre os 16 classificados. Agora era tudo ou nada. Sabe quantos jogos faltam para ser campeão da Libertadores? 7. E 4 aqui no Maracanã. E logo de cara o primeiro adversário do mata-mata era um argentino, o Argentinos Júniors. Eles passaram em segundo lugar no seu grupo que tinha Corinthians e Del Valle. E esse é um clube com história na Liberta, já foi até campeão, mas há um tempão. Não seria nada fácil passar. Tanto que na fase de grupos esse mesmo time chegou a ganhar do Corinthians na Neoquímica Arena. Aí o primeiro jogo era no estádio Diego Armando Maradona, em Buenos Aires. E quando começou o time da casa mostrou que não tava ali pra brincadeira. Logo aos 14 minutos, Ávalos recebeu a bola e chutou de voleio no canto sem chance pro Fábio. 1-0. E com o passar do tempo o Flu não tava conseguindo empatar. Mas essa partida foi marcada por um negócio muito chocante. No começo do segundo tempo, o Marcelo drible passa bem pela marcação, mas acaba pisando no argentino e literalmente quebrando a perna dele. Não vou mostrar porque é muito forte, mas isso aí deu uma repercussão mundial. Foi totalmente sem querer e o Marcelo ficou desesperado, com as mãos na cabeça, sem acreditar no que tinha acontecido. E mesmo sendo sem querer, o Marcelo foi expulso. Então agora o Fluminense estava atrás do placar e ainda com 1 a menos. Pelo menos depois, aos 31 do segundo tempo, o jogador do Argentinos Júniors também foi expulso. Mesmo assim, o gol não saía. Faltava minutos para acabar e não conseguiam fazer. Tava indo para a volta no Maracanã com derrota. Até que aos 43 do segundo tempo, a bola é levantada na área, ela volta de cabeça e Samuel Xavier dá um chutaço de primeira pro fundo da rede. Depois de quase 90 minutos sem fazer, num golaço do nada agora o confronto tava empatado. Então foram pro Maracanã e tudo tava aberto. Os dois times foram pra cima e tiveram várias chances, mas o 0 a 0 continuava. E como não tinha mais a regra dos gols fora, ela ia se encaminhando pros pênaltis. Cara, que tenso. Até que aos 40 do segundo tempo, Arias cruza pra área, ela fica indo de um lado pro outro e Samuel Xavier dá um chutão que pega no goleiro e vai no ângulo. O Maracanã explodiu. Depois de tanto sufoco, finalmente conseguiram marcar. Agora estavam a só alguns minutos da classificação e pra fechar o caixão de vez num contra-ataque mortal, a bola caiu nos pés de Kennedy, que cortou pra dentro e tocou rasteiro no canto. 2 a 0 na volta, 3 a 1 no agregado e o Fluminense agora estava entre os 8 classificados. O Fluminense já tinha ido para as quartas de final outras vezes, mas sempre perdia. Das últimas 3 que chegaram ali foram eliminados. Então estavam com sangue no zóio para avançar e valendo vaga para as semis e encarar o time que eliminou o seu rival, o Olímpia. O Olímpia, que tem uma tradição gigante na Libertadores, também tinha muita chance de surpreender e queriam chegar na decisão a todo custo. Acabavam de eliminar o Flamengo, tá ligado? E o segundo jogo seria no Paraguai. Então na ida no Maracanã, o Fluminense foi muito atento e praticamente dominando, mas não conseguiam converter as chances. Até que aos 42 minutos numa tabela, a bola para no André, que de fora da área dá um chutão desviando pra dentro. 1 a 0 iam pro segundo tempo vencendo, mas esse placar ainda era pouco, os caras tinham que continuar indo pra cima pra aumentar a vantagem. Então continuaram no mesmo pique e logo aos 18 da segunda etapa o Kennedy tenta dar uma bicicleta, mas a bola pega no zagueiro e no cabeceio de Martinelli ela cai pro Cano, que faz um golaço, 2 a 0. O Flu ganhava com propriedade e ia pro jogo da volta com uma baita vantagem. Mas tinham que ficar espertos, porque o Flamengo também abriu 2 gols de vantagem no Olímpia, mas tomou a virada. Então na volta os dois times iam pro estádio Defensores del Chaco no Paraguai para decidir quem ficaria com a vaga. E precisando fazer 2 gols, o time da casa foi pra cima. Teve 2 cobranças de bola parada que, se não fosse pelo Fábio, com certeza marcaria. Mesmo assim, a pressão no time paraguaio foi por água abaixo. Aos 23 minutos, Keno manda uma baita bola enfiada lá na frente pra corrida do Kennedy, que leva e manda um chutão sem chance pro goleiro. Ficavam cada vez mais perto das semis, mas o time da casa não desistiu. No final da primeira etapa, Torres dá um passe para Zabala, ele entra na área com a bola e dá um chutão que desvia para dentro. Os paraguaios diminuíram e agora no segundo tempo precisavam de 2 para levar para os pênaltis.
E 2 gols no segundo tempo era exatamente o que fizeram para eliminar o Flamengo. Então o Olímpia acreditava e foi metendo muita pressão, dando perigo no goleiro Fábio. Até que aos 29 do segundo tempo o Paraguai dá um puxão, recebe o segundo cartão e é expulso. Agora o Olímpia perdeu um jogador. Então, com um a mais em campo, o Flu voltou a ter protagonismo e começou a dominar de novo. E o sonho do Olímpia de virar acabou aos 35 do segundo tempo, quando o Cano chuta no rebote do Kennedy para fazer o 4-1 no agregado. Aí pra terminar o negócio, nos acréscimos ele recebe a bola de novo, coloca na frente e bate pro gol. 5-1 no agregado contra o Olímpia, tricampeão continental, e o tricolor carioca voltava para uma semifinal de Libertadores pela primeira vez em 15 anos. A última tinha sido justamente naquela campanha do vice de 2008. Se tu quiser ver como o Fluminense quase conquistou a América em 2008, clica no cardzinho aqui em cima. Então agora estavam no seu maior auge na Libertadores em 15 anos e precisavam passar por só mais um adversário para chegar na decisão em pleno Maracanã. E o adversário era outro brasileiro que também estava indo muito forte, o Internacional. O Inter era outro, com um bom retrospecto até ali. Na fase de grupos fizeram uma campanha até melhor que o do Fluminense, nas oitavas eliminaram nos pênaltis o River Plate e nas quartas 3-0 no Bolívar. Então no Maracanã o Fluminense tinha que dar o máximo para não sair com desvantagem. E depois de uma festa incrível da torcida tricolor, o jogo começou do melhor jeito possível pro Flu. Logo aos 9 minutos numa roubada de bola, o Arias leve e toca para Kennedy, que manda pro Cano sozinho marcar. O estádio entrou em festa, era o primeiro gol do Flu numa semifinal continental depois de 15 anos. E assim ficou por quase o primeiro tempo inteiro. O Flu claramente jogava mais leve e superior, estavam determinados a ir para a segunda etapa vencendo. Até que o Samuel Xavier toma o segundo amarelo e é expulso, agora ficavam com 1 a menos. E o Inter se aproveitou. Alguns minutos depois dos acréscimos, Hugo Malho dá um cabeceio para empatar. Depois da análise do VAR, o gol foi confirmado e agora estava 1 a 1. Aí no segundo tempo o Inter voltou mais forte e aos 9 minutos num cruzamento o Mercado cabeceia pro gol e faz mais um. Os gaúchos estavam na frente, mas pro alívio do tricolor teve checagem do VAR e o juiz anulou. Mas esse alívio não durou muito tempo. Aos 18 do segundo tempo, o Inter foi de novo, o Alan Patrick recebeu um passe na área, dominou tirando do Marcelo e chutou pra dentro. 2 a 1 de novo e dessa vez valeu. O Internacional virava o jogo e agora tinha uma vantagem. Cara, já tomaram 3 gols com um anulado. Se o Flu não acordasse, podia piorar muito. Até que aos 32 do segundo tempo aparece ele, Germán Cano. Numa cobrança de escanteio, Nino cabeceia e o Cano de primeira dá um chutão pro fundo da rede. Cara, que golaço, deu nem chance do goleiro reagir. Então o placar ficava em 2 a 2 e o jogo ia pra volta totalmente empatado. A volta seria decidida como se fosse jogo único. E um fato muito doido é que o Fluminense nunca perdeu uma partida de mata-mata da Liberta jogando em casa. Pois é, mas agora precisaria ganhar no Beira-Rio. Era um jogo que ficaria pra história. 2 times que não alcançavam a decisão há anos estavam a só 90 minutos da final. Além do Flu ter chegado na final em 2008, a última vez que o Inter tinha chegado na decisão era em 2010. Então a torcida colorada fez uma recepção impressionante, uma festa absurda no Beira-Rio para empurrar o time. E se na ida o placar foi aberto bem no início, no começo do jogo no Beira-Rio, aos 9 minutos no escanteio de Alan Patrick, Mercado sobe e manda de cabeça pro fundo do gol. O Internacional estava na frente e fazia o 3 a 2 agregado. O Fluminense agora precisava marcar mais do que nunca. Mesmo assim, na sequência, quem fez mais pressão foi o Inter. Deu mais finalizações e por pouco não marcou outro. Então ela foi pro intervalo em 3 a 2 no agregado. Aí no segundo tempo o Fluminense continuava sem conseguir criar grandes chances. Nessa altura muita gente já colocava o Inter na final. O jogo estava praticamente ganho, só precisavam segurar mais um pouco. E o Ener Valencia até perdeu gols na cara. Um cabeceio que mandou pra fora e um chute cara a cara com o goleiro. Mas o Fluminense não desistiu, não baixaram a cabeça e cresceram na partida. Até que aos 40 do segundo tempo, faltando menos de 10 minutos para serem eliminados, o Kennedy recebe o passe do Cano e de cavadinha manda ela pra dentro do gol. Quase que o zagueiro tira, mas ela entra e agora tava tudo igual de novo. Até aí já era um baita resultado. Se salvaram da eliminação e agora podiam tentar ir pros pênaltis. Aí quando a torcida ainda tava comemorando, 6 minutos depois o time das Laranjeiras foi pra cima. Yuri Gonzalez toca pra Kennedy na frente dos zagueiros e ele manda pra trás pra chegada do Cano que bate no canto.
Inacreditável, em menos de 10 minutos o Fluminense marcou 2 gols e fez 4-3 no agregado. Depois o Inter até tentou, mas não conseguiu reverter. Então o juiz apitou e 15 anos depois da derrota traumática contra a LDU, o Fluminense estava de volta à final da Libertadores. Que bagulho histórico! E depois de eliminar Argentinos Júnior, Olímpia e Internacional, na decisão em casa, valendo o título mais importante de sua história, ia encarar um time que estava indo para a final pela 12ª vez, o Boca Juniors. O adversário do Fluminense era apenas o time com mais finais de Libertadores na história e estava em busca do seu 7º título para empatar com o Independiente como o maior campeão continental. Essa aí é uma lista de aparições anteriores dos dois em finais. Olha isso, a camisa do Boca é muito pesada. E era um time que no mata-mata simplesmente não foi derrotado. Empataram os 2 jogos contra o Nacional do Uruguai e passaram nos pênaltis, empataram os 2 jogos contra o Racing e passaram nos pênaltis, e contra o Palmeiras na semifinal, empataram e ganharam nos pênaltis. Sim, os caras eliminaram todos nas penalidades. Eles não ganhavam, mas também não perdiam. O Fluminense não podia nem sonhar em empatar. O Boca era tipo a Croácia na Copa. Empatou, já era. Então no dia 4 de novembro, o Flu ia tentar conquistar o maior título de sua história em pleno Maracanã. Então começa o jogo e o Fluminense tem 90 minutos para estar no topo do continente pela primeira vez na história. E os caras não tiveram medo, foram pra cima e deram perigo. O Boca até teve uma chance boa no contra-ataque e Merentiel chutou no meio do gol, mas o primeiro tempo era do Fluminense, que dominava a posse de bola. Aí no cruzamento de Marcelo a bola ficou nas mãos do goleiro Romero e no escanteio um cabeceio pra fora. O Boca em todos os jogos até ali só tinha tomado 5 gols, então tava difícil entrar na defesa. Até que aos 35 minutos, Keno faz uma tabela com Arias, ele avança e passa rasteiro pra Cano de primeira mandar pra dentro. Gol do Fluminense, a torcida foi a loucura. O chute do Cano foi perfeito pra tirar o goleiro e abrir um placar. O primeiro passo foi dado, agora o negócio era continuar dominando para fazer o segundo. O time estava mais à vontade, o Marcelo até tentou dar um chutão de fora da área para surpreender, mas no primeiro tempo ninguém mais fez e ela foi pro intervalo assim. Aí na segunda etapa o Boca cresceu, estavam atrás do placar então precisavam ir para cima. Aí com isso deram mais finalizações. Medina de pé esquerdo chutou fraco e aos 10 do segundo tempo a Advíncula de fora da área dá um chute perigoso que pega na rede do lado de fora. Até que aos 26 da segunda etapa o Advíncula tem a bola de novo, encara o Marcelo, leva pro meio e ninguém dá o bote. Então dá um chutaço que vai perfeito no cantinho. Gol do Boca Juniors. O que não podia acontecer aconteceu. 1-1 no placar e agora o Fluminense precisava ir pra cima. Aí minutos depois o Boca deu outros chutes e meteu uma bomba de fora da área que foi pra fora. E teve substituições do Fluminense. Saiu Marcelo pra entrar Diogo Barbosa, Martinelli pra entrar o Lima e o Ganso pra entrar em campo camisa 9 John Kennedy. O Kennedy é um cara que veio da base do Fluminense e quando foi entrar o Diniz disse pra ele: "Você vai fazer o gol do título". Aí quando tudo parecia ir pra prorrogação, no último lance praticamente, Lima dá um baita passe pra Diogo Barbosa ficar na cara do gol e ele bate pra fora. A maior chance do segundo tempo, e o Keno ficou desesperado de não ter recebido na cara do gol. Então o jogo foi pra prorrogação. E ir pro tempo extra contra um time que eliminou os últimos 3 adversários nos pênaltis não é coisa boa. Precisavam marcar mais do que tudo. Até que aos 9 minutos da prorrogação... Vem essa altura, o toque de cabeça, Kennedy de primeira, golaço! Sensacional! Gol do Kennedy para colocar o Fluminense na frente de novo. O que o Diniz falou virou realidade e o cara que veio da base marcou o gol mais importante da história do clube. Mas ele já tinha amarelo e foi comemorar com a torcida, o que não pode mais. Então tomou outro cartão e foi expulso. Que bad. Pelo menos o lateral do Boca também foi expulso logo depois. Aí no segundo tempo da prorrogação, os argentinos tiveram toda a posse de bola e fizeram de tudo para tentar empatar, mas não conseguiram. Depois
Depois de ser eliminado 8 vezes, o Fluminense finalmente realiza o sonho de conquistar a Copa Libertadores da América pela primeira vez. O time de Fernando Diniz entrou para a história e vai disputar o Mundial de Clubes da FIFA. E aí, o que tu achou dessa trajetória do Fluminense? Se gostou desse vídeo, dá uma olhada nos outros que eu já postei e se inscreva no canal para não perder os próximos. Então, beleza? Valeu e tchau! Vamos juntos, fãs de esportes! É o desfecho, é o clímax, é o grande momento. Que grande final, espetáculo nas arquibancadas. O garotão não consegue conter a emoção, o nervosismo, a tensão. É uma mistura de sentimentos. Hoje, Maracanã é considerado campo neutro. Mais uma vez é palco de decisão de Conmebol Libertadores, o Maraca. Autoriza Vilmar Roldan. Vamos juntos, a bola já está rolando no belo gramado do Maracanã. Você viu rapidamente a movimentação ali dentro da área. Vai o Marcelo para o levantamento perigoso. Ela sobra no Romero. Manda pra frente o zagueiro Figal, amorteceu o marco, escapada do Merentiel. É o momento que espera o Boca Juniors. Acompanha pela direita o Cavani, vem trazendo o Merentiel, bateu forte, pega Fábio. Samuel Xavier, 1-2, ele e Arias, Cano tá dentro da área, vem o cruzamento, Cano, gol! É do Fluminense! É do cara! É da máquina de gols! É do cara que precisa de um único toque para fazer a diferença! Ganhou Felipe Melo sem cometer a falta. Marcelo arriscou de longe. Passou, foi embora, é tiro de meta. Autoriza Vilmar Roldan. E a bola já rola no segundo tempo. Vamos juntos. Barco, levantamento feito. Merentiel. A sobra fica na entrada da área. Medina de pé esquerdo. Chute desviado no meio do caminho. Chegou amortecido a defesa do Fábio. Medina. A triangulação, Advíncula. Tá cara a cara com o Marcelo. Ele arriscou direto. Jogou na rede pelo lado de fora. Martinelli colocou na frente, André pegando de primeira, Romero. Fernandes, Zeke Fernandes no meio da rua em 2 tempos. A defesa do Fábio. Aí o Advíncula, ainda nada da volta do Samuel Xavier. Boca Juniors no ataque. Vem trazendo o Advíncula, pé esquerdo, bateu, colocado. Gol! Deu recuperação para o Boca Juniors, o chute de longe! Passa lá do lado esquerdo do Diogo Barbosa, Lima percebeu, Diogo ficou cara a cara com o goleiro, bateu, errou! Inacreditável a chance que teve o Fluminense! Aí John Kennedy. Questão física importante também, essa altura, o toque de cabeça, Kennedy de primeira, golaço! Sensacional! Gol! Kennedy! É do Fluminense!
ele... aí não. Foi expulso, tomou o segundo cartão amarelo porque foi comemorar lá com a torcida. Ele que administrou tudo e só não administrou o segundo cartão para o Joe Kennedy, que foi expulso. E agora está tentando se complicar, mas não é pênalti esse lance do Guga. Vamos lá, vamos ver. Ó, o Nino, tá vendo? Figal, tudo bem. É o Fabra. Olha o que fez aí o Fabra. Ele tá vindo, Simon. Tem uma checagem em andamento aí, hein? Então o árbitro... Tem uma checagem em andamento. O árbitro de vídeo, que é Mas o Rolara... Ligeiro vale em Simon. Sugeriu ele e é cartão vermelho. Isso aí não tem outra saída, é um tapa no rosto, isso é uma agressão. Olha lá, ó. Tá repetindo, dá pra ver bem que é o Fabra com a mão direita, dá um tapa no rosto do Nino. Isso é cartão vermelho. O Fabra enlouqueceu, né? O Fabra vai ser expulso justamente, mas o detalhe da história toda foi o Vilmar Roldan apresentando o cartão amarelo pro Fabra. Quer dizer, ele viu que algo ali aconteceu. Se ele viu, como é que ele não detectou que era um tapa, que era uma agressão? Da borda, puxou no pé direito, arriscou de fora, Fábio deu um rebate e pegou de novo! Zarate foi mal nessa. John Arias colocou na frente. Boca Juniors com a defesa desmontada. Arias no mano a mano, cara a cara com a Advíncula. Vem o Cano, trabalha com o Arias. Aí a chegada do Guga. Dominou, deixou no chão, bateu na trave! Não é possível, não entra a finalização de pé direito do Guga! E ele fez tudo no capricho, do peito pro chão, a bola caiu, tirou do goleiro, acabou tirando 1 centímetro a mais. Da borda no lançamento saiu Fábio Valentini na disputa. Fábio vai voltando, chutão pro lado para terminar. Chutão pro lado para terminar. Vai lá o Vilmar Roldan para pedir a bola. É uma corrida dos sonhos do torcedor do Fluminense. O time de Guerreiros é campeão da Conmebol Libertadores. Vence, 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 vence o Fluminense. São os tricolores no topo da América, comemorando a Libertadores. Um título engasgado na garganta. E veio depois de muito suor, de muita entrega, de muito brilho. O Fluminense é campeão da Conmebol Libertadores 2023.